Bom, pessoal, voltamos então agora para falar do poder constituinte derivado, tá? Bom, nós já falamos que ele se subdivide em derivado reformador, derivado revisor e derivado decorrente. Alguns doutrinadores colocam o difuso também como derivado. Eu também colocaria assim. Outros preferem não colocar. Por que eu colocaria como derivado? Porque o poder constituinte difuso ele é exercido pelo Poder Judiciário e aqueles que participam do processo judicial, como os advogados, defensores públicos, a advocacia pública de uma forma geral, o Ministério Público, que atuam junto ao Judiciário e, junto com o Judiciário, refazem a interpretação da Constituição e fazem a mutação constitucional. Por que eu colocaria ele como derivado? Porque ele está previsto, né? O Poder Judiciário e todas essas outras funções essenciais da Justiça, como a advocacia privada, a pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público, todos eles estão previstos na Constituição. Então são derivados da Constituição, são derivados da ação do Poder Constituinte originário que criou a Constituição. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar assim, então, Poder Constituinte derivado reformador, Poder Constituinte derivado revisor, Poder Constituinte derivado decorrente e Poder Constituinte derivado difuso. Tá? Embora a doutrina nunca chame de derivado difuso, apenas fala de difuso. Muito bem. Vamos falar do Poder Constituinte derivado reformador. Bom, esse poder também é chamado de secundário, de segundo grau. E o que ele visa? Ele visa modificar a Constituição, adaptar a Constituição às necessidades, às novas realidades da sociedade, que evolui com o tempo. Bom, muito bem. Então ele modifica por meio do quê? Por meio de um processo específico chamado de proposta de emenda à Constituição. Né? Então, nós temos a emenda à Constituição, a alteração do texto constitucional, para que nós verifiquemos então a atuação do poder constituinte derivado reformador. Portanto, ele é um poder jurídico, né? Não há uma revolução, não há um rompimento com o ordenamento jurídico vigente. Muito pelo contrário, ele está previsto na Constituição e segue as limitações que estão na Constituição. Muito bem? Características então. É derivado, retira o seu fundamento de validade. O fundamento de validade desse poder, ele retira da própria Constituição. É condicionado juridicamente, pois a Constituição impõe condições para o seu exercício, para o exercício desse poder. E ele é limitado, pois são impostos limites pela Constituição também. Então, a gente pode pensar assim, mas a gente não pode reformar a Constituição como a gente bem entender, a sociedade mudou, o Estado mudou. Não. O poder constituinte originário, quando trouxe a previsão da reforma, portanto, ele criou o reformador, portanto, o reformador é derivado dele, ele falou assim, olha, você pode alterar, mas com limites. Tá? Então, nós temos que seguir esses limites, senão nós teríamos uma emenda à Constituição que é inconstitucional. Muito bem? Então, quais são as limitações impostas? São de várias ordens, tá? Nós vamos estudar quais são as limitações impostas ao poder reformador de uma forma geral. E vamos ver que a grande maioria delas está presente, com exceção de uma única limitação, todas as demais limitações estão presentes no nosso ordenamento. E para isso nós vamos lá no artigo 60 da Constituição. Bom, muito bem. Lá no artigo 60 está dizendo o seguinte, a Constituição poderá ser emendada mediante a proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 1/3 dos deputados são 171 deputados. 1/3 dos senadores são 27 senadores. Proposta do Presidente da República de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Bom, nós temos quantas assembleias legislativas na Federação? Nós temos 26. Só que entra aqui também nessa conta a Câmara
Legislativa do Distrito Federal. Então, além das Assembleias dos Estados, entra a Câmara Legislativa do Distrito Federal nessa conta. Então, nós precisamos ter metade delas. 26 mais 1, 27. Nós precisamos ter mais da metade. Então, nós precisamos ter 14 delas se manifestando pela maioria relativa de seus membros. A maioria relativa é a maioria dos presentes na sessão em que vai se votar essa proposta de emenda. Isso para apresentar a proposta. Bom, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Então, durante esses eventos de instabilidade institucional, nós não poderíamos ter a emenda constitucional. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, 3/5 em 2 sessões. Vota em 2 sessões na Câmara, 2 sessões no Senado. E se tiver 3/5 nessas 2 sessões em ambas as casas, nós temos a aprovação da proposta de emenda. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Nós não temos, na proposta de emenda, a participação do Presidente da República sancionando ou vetando. Tá? Ele só ele pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, mas ele não participa da fase deliberativa sancionando ou vetando a proposta. Muito bem. Aí, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí vem as cláusulas pétreas, pessoal. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Muito bem? Bom, aqui então nós temos uma série de limitações. E nós vamos classificar agora essas limitações. Limitações circunstanciais, limitações procedimentais, limitações materiais, tá? E nós vamos falar também das limitações temporais, que na nossa Constituição atual vigente nós não temos, mas não vamos falar, porque já tivemos em outras constituições mundo afora, existem essas limitações temporais. Então vamos primeiro, limitações formais ou procedimentais. Muito bem? Nós vimos que existem limitações para reformar a Constituição. Nós vamos estudar agora as limitações formais ou procedimentais. Elas estão no artigo 60, como a gente viu. Na fase de iniciativa, como nós temos limitações para iniciativa. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Limitações de iniciativa, muito bem? Mas procedimentais. Ainda, limitações procedimentais. Mas agora na fase de deliberação, nós temos a votação para aprovação. Tá? E está ali no parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, como eu disse para vocês, ela precisa ser votada 2 vezes em cada casa e em ambas as votações em cada casa precisa da aprovação de 3/5. Professor, mas por que isso? Porque a alteração da nossa Constituição é uma Constituição rígida, a gente viu isso, né, no estudo das classificações. Nós temos uma preocupação do Constituinte originário com a mudança da Constituição. Olha, para a gente mudar a Constituição, que é algo muito importante, nós precisamos de um procedimento dificultoso. Então é por isso. Tá? Então, mas já votou, já aprovou, porque precisa. Porque nesse meio tempo, nesse interstício de no mínimo 5 dias que nós temos, e que pode ser revisto também em algumas situações, mas isso é matéria de regimento interno, não é da Constituição.
Nesse interstício, entre uma votação e a outra, nós temos a manifestação da sociedade, a manifestação da imprensa, então as negociações sendo estabelecidas, falando das negociações lícitas, que são naturais e possíveis, para que se verifique realmente, olha, é o caso realmente de alterar a Constituição? Então por isso que tem essas duas votações, nas duas casas. A proposta ela pode entrar na Câmara ou pode entrar no Senado. Se ela vem dos deputados e do presidente da República, ela começa na Câmara. Se ela vem dos senadores ou das assembleias, ela começa no Senado. Então ela vai ser votada nessas duas casas em duas vezes, precisa ter 3/5 de aprovação. Muito bem? Limitações procedimentais. E a promulgação é conjunta, como nós vimos ali no parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, não é a mesa do Congresso, tá? Conjuntamente pelas mesas da Câmara e do Senado, com respectivo número de ordem. Muito bem? Essas são as limitações procedimentais. E tem mais a do parágrafo 5º, que eu já estava me esquecendo aqui, ó. Também é limitação procedimental, não é limitação temporal, gente. Cuidado com isso aqui porque tem pegadinha nisso, ó. Por quê? Vou explicar. Parágrafo 5º diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa, ela está prevista no artigo 57, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Então diz lá: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este é o período chamado de sessão legislativa, que se divide em 2 períodos, como nós podemos ver aqui. Existe um recesso no meio, mas de 2 de fevereiro a 22 de dezembro é a sessão legislativa. Muito bem? Então, nós temos nesse período de sessão legislativa a proposta rejeitada em uma das casas. Então ela foi lá para tramitação, foi apresentada, foi para tramitação, ou foi rejeitada na Câmara, ou foi rejeitada no Senado, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Tá? Então não pode ter uma proposta com o mesmo objeto sendo apresentada naquela sessão legislativa. Tem que esperar só para o ano seguinte, para a sessão legislativa seguinte. Muito bem? E a vida para o prejudicado, ela pode se dar de várias formas. Quando uma proposta já foi reconhecida como inconstitucional numa das comissões das casas, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e por isso foi tida por prejudicada, ou quando ela já foi rejeitada e aí foi apresentada uma nova proposta com objeto muito semelhante àquela que já foi rejeitada. Então ela também é considerada prejudicada, tá? Então a proposta que foi rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa, que é esse período previsto no artigo 57. Muito bem? Que vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, com um intervalo no meio, com recesso no meio, entre 18 de julho e 31 de julho. Muito bem? Aqui, então, nós terminamos efetivamente as limitações procedimentais. Muito bem? Aí nós temos também as limitações circunstanciais, que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 60. Vamos ver? A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal e de estado de defesa ou de estado de sítio. Bom, a intervenção federal, ela se dá com a retirada da autonomia de um ente da federação pela União. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente, no final do governo Temer, onde se retirou parte da autonomia relacionada à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a segurança pública passou a ser comandada, regida pela União. Isso é intervenção federal.
Muito bem? O estado de defesa, ele acontece quando existe uma questão, uma instabilidade regional. Então nós temos uma revolta regional, nós podemos ter a decretação do estado de defesa. E o estado de sítio é uma situação nacional, uma instabilidade nacional, em que, lógico, com a participação do Congresso Nacional, nos dois casos, é possível, inclusive, a suspensão dos direitos de direitos fundamentais e de imunidades parlamentares também. Então são situações de instabilidade, né, do Estado, que o legislador, o constituinte originário, pensou o seguinte: olha, nesses momentos de instabilidade é melhor não se mexer na Constituição. Então não vamos emendar a Constituição nesses períodos. Embora eu esteja falando de período aqui, são circunstâncias, tá? Então nessas circunstâncias nós não vamos emendar a Constituição. Então são limitações circunstanciais. Nós temos também as limitações temporais. Limitações temporais são impedimentos de alteração da Constituição por determinado período de tempo. Na nossa Constituição atual, nós não temos limitação temporal para a reforma, que é o que nós estamos estudando. Nós tivemos para revisão, e eu vou falar disso para vocês depois, tá? Mas aqui nós não tivemos. Então, a partir do primeiro dia da promulgação da Constituição de 88, ela já pôde ser emendada, tá? Não tivemos uma limitação temporal. Na Constituição de 1824, por exemplo, aquilo que era matéria constitucional só poderia ser emendada, só poderia ser alterada depois de 4 anos de vigência da Constituição de 1824. Então aí nós temos uma limitação temporal. Muito bem? Ó, temos um prazo aqui em que a Constituição não pode ser, não se pode mexer na Constituição, você não pode reformar a Constituição. Depois disso, tudo bem, tá? Isso aconteceu na nossa Constituição de 1824, com relação àquelas matérias tidas como materialmente constitucionais, né? Como previsão de direitos fundamentais, separação dos poderes, organização do Estado, direitos políticos. Nesse sentido, então, essas matérias não poderiam ser reformadas dentro do período de 4 anos contados da promulgação da Constituição de 1824. Então lá nós tínhamos uma limitação temporal. Aqui nós não temos, tá? Então, por favor, não confundam lá aquela questão dessa sessão legislativa com limitação temporal. Aquilo é limitação procedimental. E limitações materiais. Limitações materiais expressas ou explícitas e implícitas. São relacionadas às matérias. São relacionados às cláusulas pétreas. Vamos dar uma olhadinha lá de novo? Então o artigo 60 diz: parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vejam só, não será objeto de deliberação uma proposta de alteração da Constituição que seja tendente a abolir os direitos que estão previstos. Quais direitos? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, não significa que eu não possa dispor sobre isso numa proposta de emenda. Na realidade, a gente tem até legislação infraconstitucional dispondo, por exemplo, sobre direitos e garantias individuais. Com frequência nós temos, né? Essas legislações de agora, da pandemia, de limitação da iniciativa privada, de abertura de lojas, de comércio, indústria, de circulação em espaço público, em praças e tudo mais. Tivemos cenas terríveis aí de pessoas sendo algemadas, enfim, na praia, em praça. Essas limitações são impostas pela legislação infraconstitucional, não é nem pela Constituição. Então nós podemos ter limitações, nós não podemos ter uma proposta que seja tendente a abolir direitos individuais, tá? E da mesma forma, a forma federativa de Estado, por exemplo. Nós podemos ter uma proposta de emenda que fortaleça o federalismo, dando maior autonomia aos Estados?
Porque o federalismo é isso, é autonomia, é concessão de autonomia aos entes da federação. Nós estamos fortalecendo o federalismo se tivermos uma proposta de emenda nesse sentido. Podemos ter uma proposta de emenda falando sobre o voto direto, secreto, universal e periódico? Sim. Nós já tivemos, por exemplo, alteração com relação ao voto eletrônico, né? E atenção para esse dispositivo aqui, ó. Voto direto, secreto, universal e periódico. Obrigatório não está aqui, tá? Então nós podemos ter uma emenda constitucional tornando o voto facultativo, perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Separação dos poderes. E aí o 4, ó, direitos e garantias individuais. Atenção, gente, na realidade, se a gente pegar a nossa Constituição, a gente vai ver que os direitos e garantias individuais estão dentro dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, além dos direitos e garantias individuais, nós temos como direitos fundamentais os direitos sociais, os direitos políticos, não é? Então, como que a doutrina e a jurisprudência interpretam, inclusive do STF, a jurisprudência do STF, interpretam esse inciso 4. Eles dizem o seguinte, olha, a cláusula pétrea aí, ela não se refere apenas a direitos e garantias individuais, mas a todos os direitos fundamentais. Então eu não posso ter uma proposta de emenda tendente a abolir um direito social, por exemplo, tá? Como o direito à educação. Muito bem? Não posso ter uma proposta de emenda tendente a abolir direitos políticos, né? Então nós temos aqui a maior parte da jurisprudência, inclusive do STF, e dos doutrinadores, dizendo que a limitação aqui é com relação a todos os direitos fundamentais e não apenas em relação aos direitos e garantias individuais. Mas lembrando que a proposta de emenda não pode ser tendente a abolir, não significa que ela não possa dispor sobre esses temas. Muito bem? Bom, essas são as explícitas, ou as expressas, as limitações materiais expressas, explícitas. Nós temos as implícitas também? Temos as implícitas também. Quais seriam as limitações implícitas? Bom, aí a doutrina e a jurisprudência discutem bastante, mas alguns doutrinadores colocam, por exemplo, a titularidade do poder. Nós poderíamos ter uma emenda à Constituição que retirasse a titularidade do poder do povo? Não. Também entendem que não é possível dispor sobre a forma republicana e até sobre o sistema presidencialista, embora nesse sentido aqui seja minoritário. A maior parte entende sim que possa haver uma reforma à Constituição para que nós tenhamos um novo plebiscito, por exemplo, para se decidir se nós queremos continuar presidencialistas ou parlamentaristas, tá? E outra, a gente também não poderia ter uma proposta de emenda à Constituição que alterasse o artigo 60, pois o artigo 60 vem para limitar o poder constituinte reformador, né? Imagine se o poder constituinte reformador pode tirar os próprios limites dele, estabelecidos para ele. Então aí também nós temos uma limitação implícita. Então não se pode, através de emenda à Constituição, alterar os limites estabelecidos pelo artigo 60. Isso seria uma limitação implícita, porque não está escrito em lugar nenhum. Tá bom? Muito bem? Assim nós terminamos aqui o poder constituinte derivado reformador, tá? Para não me alongar demais aqui, nós temos 2 blocos já com 20 e poucos minutos. Nós paramos por aqui e semana que vem a gente volta para falar dos outros do poder constituinte derivado revisor e comparar com o reformador e do derivado decorrente e do difuso. Muito bem? Até mais então, gente. Fiquem bem. Até mais.